Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Mercado por Elas, a série de vídeo do Elas no Mercado Financeiro. Hoje nós temos aqui a Tuane Sabino e a Ana Luísa Moura. A Tuane, ela é sócia e trabalha com M&A na Rosenberg e a Ana Luísa, ela trabalha com relações institucionais também na Rosenberg. Elas vão falar para a gente um pouquinho mais sobre o break-even, o melhor momento para fazer o M&A. Sejam muito bem-vindas. Obrigada por terem aceitado estar aqui com a gente hoje. Obrigada a você pelo convite. Oi, pessoal. Tudo bem? Bom, gente, primeiro eu vou me apresentar um pouco, Tuane, como já falado. Eu sou sócia aqui na área de M&A da Rosenberg. Eu também vou aproveitar para contar um pouquinho sobre a Rosenberg, mas primeiro vou falar de mim para vocês me conhecerem. Eu trabalho há mais ou menos 10 anos no mercado financeiro, basicamente todo o tempo em M&A. Eu sou formada pela FGV em administração de empresas. Comecei trabalhando numa asset management no BNP Paribas. Depois eu fui do investment banking do Banco Brasil Plural, que hoje é o Banco Genial. E em 2015 eu vim para a Rosenberg e virei sócia aqui em 2016. E desde então estou aqui, já tenho aí 6 anos de casa. E hoje estou basicamente à frente, junto com o Renato Soriano, da nossa área de fusões e aquisições. Para vocês conhecerem um pouco melhor sobre a Rosenberg começou em 1987 com o Luiz Paulo Rosenberg, como uma consultoria macroeconômica. Em 2001, ele e o Renato fundaram vamos dizer, o braço que a gente chama de Rosenberg Partners, que é a parte de assessoria financeira. E desde então, mais de 20 anos aí no mercado, tá? A gente já participou de mais de 100 transações, tem aí um track record enorme, tem alguns Thompsons aqui atrás de algumas operações que a gente fez, e a gente faz serviços de assessoria financeira como um todo. Fusões e aquisições é o nosso principal negócio, mas a gente também atua em captação de dívidas, IPO Advisor, a gente acabou de fazer de uma empresa que até começou a negociar hoje, assessoria às vezes aos sócios das empresas que vão fazer IPO, às vezes para as famílias, então diversos serviços dentro dessa área financeira, não apenas só fusões e aquisições, apesar de ser o nosso principal negócio. Então, acho que sobre a Rosenberg é mais ou menos isso. A gente tem também algumas outras áreas aqui dentro, mas basicamente é essa que eu estou à frente e participo, tá? Bom, a Aimee sugeriu para a gente alguns temas aqui para a gente falar, então, que é break-even e o melhor momento de fazer um M&A. Eu preferi dividir em 2 tópicos, então falar deles um pouco em separado e mostrar onde eu acho que eles são correlacionados, né? Antes de eu começar, não sei, Ana, se você quer se apresentar, só para o pessoal te conhecer também. Bom, oi pessoal, eu sou Ana Luísa Moura, eu me formei em Relações Públicas pela Casper e também cheguei a fazer Relações Internacionais na Federal da ABC. Eu já estou aqui na Rosenberg há 2 anos, foi o meu primeiro contato com o mercado financeiro em si mesmo, e eu toco essa área de relações institucionais, relações com os investidores, venho tentando entender o que o mercado está olhando e trazer as melhores oportunidades aqui para a Rosenberg. Acho que é um pouco disso. Legal. Bom, então eu vou começar um pouco de falar sobre o break-even. Acho que uma questão que surge muito na nossa cabeça quando a gente pensa, poxa, por que alguém vai comprar uma empresa que não dá dinheiro, né? Será que se ela não dá dinheiro não é um bom momento de investir ou de procurar um investimento ou de vender uma empresa? Eu acho que até o cenário recente foi mostrando bastante para a gente que isso não é muito verdade. A gente viu o caso, por exemplo, do Uber nos Estados Unidos, que fez um IPO e não tinha break-even, tinha prejuízo. Então, eu acho que essa questão ela é muito mais em função do setor que a empresa está envolvida e como que qual que é a tese que tem por trás, o que é o crescimento desse setor, o que é o potencial de crescimento, porque muitas vezes uma empresa ela não é rentável, ela não está gerando fluxo de caixa, mas ela não está gerando porque ela está investindo muito no crescimento. Então, ela tem
um enorme gasto com investimento em desenvolvimento de novos produtos ou acelerar o crescimento da receita. E se você olha só para a linha final ali, você acha que ela não dá dinheiro. Só que tudo que está sendo reinvestido está gerando valor para a companhia. Então, se você, às vezes, tirar essa parte do investimento, você vai ver que ela é uma companhia economicamente saudável, que tem muito valor, que cresce muito, mas que não parece que ali está contemplado isso. Então, eu acho que a questão do break-even, ela é muito mais relacionada ao risco que o investidor vai querer correr, do que necessariamente o break-even acontecer ou não, viabilizar ou não o investimento. Então, e aí quando eu falo nessa questão de risco, o que eu quero dizer, né? Quando você vai comprar, por exemplo, um apartamento, você pode comprar um apartamento na planta, que não começou a ser construído, ou você pode comprar um apartamento pronto. Quando você vai comprar na planta, ele é mais barato, porque você tem todo o risco de construção. Quando ele fica pronto, ele acaba sendo um preço mais alto, porque esse risco ele já passou. Então, uma empresa que tem o break-even é uma analogia um pouco parecida. Quando ela ainda não está gerando caixa, ela ainda não está se pagando, ela tem uma percepção de risco maior. Por isso que a gente vê que essas empresas de tecnologia, ela tem um alto potencial de crescimento, mas ela também tem um custo de capital mais alto por parte dos investidores. E à medida quando ela vai atingindo esse break-even, esse risco vai diminuindo, ela vai se tornando uma empresa mais sólida. Então, você vai tendo um custo de capital mais baixo percebido pelos investidores para investir nessas empresas. Então, no final do dia, eu acredito que ter ou não o break-even, ele não é tão determinante assim de viabilizar ou não um M&A, mas ele determina muito mais qual vai ser o custo de capital dessa empresa, qual o perfil de investidor que vai ter interesse nela e qual setor ela vai estar inserida e tudo isso. Tuane, você conceitualiza para a gente o que é o break-even? O break-even, ele é quando a empresa, somadas todas as receitas e despesas, ela tem um resultado de zero, pelo menos. Então, quando você fala, eu atingi o break-even, quer dizer, a receita que você gera já consegue bancar todos os seus custos e despesas. E os seus investimentos. Aí, você começa a ter... E aí, quando você coloca os investimentos também, aí você começa a ter um fluxo de caixa positivo. Você pode olhar break-even tanto de resultado quanto de caixa, tá? Quer dizer que é maior que zero, isso é basicamente. Então, eu posso olhar, tenho break-even no meu resultado, ou seja, o meu lucro líquido ali já existe, e você pode olhar a nível caixa, que você, olhando os seus investimentos, já te sobra caixa. São duas formas de ver, tá? Perfeito, obrigada. Bom, e aí, eu acho que, pensando nesse sentido, vem a pergunta que é a pergunta mais subjetiva, que tem uma resposta super subjetiva, que é quando que é o melhor momento para fazer um M&A, né? Eu acho que isso depende muito. Então, por que depende, né? Primeiro, vamos pensar o que é M&A. É uma palavra que, na verdade, é uma sigla, né? Que tem muitas coisas embutidas nela. Pode ser uma fusão, para o merger, ou pode ser uma aquisição, para o acquisition. Então, e dentro de aquisição, a gente pode ter dois principais caminhos. O caminho de ser adquirido por um terceiro, ou adquirir outras empresas para crescer, para fazer frente à estratégia de crescimento da empresa. Então, quando a gente olha todas essas vertentes, a gente pode segregar ela em dois grupos, vamos dizer assim, né? Depende muito fazer uma fusão ou fazer aquisições ou vender uma parte da sua empresa para receber dinheiro para crescer, todas elas entram muito depende de como a empresa está querendo crescer. Se ela quer crescer de uma forma acelerada, e aí, então, fazer uma fusão, por exemplo, com uma outra empresa que pode ser complementar ou concorrente que vai trazer um crescimento mais acelerado. E aí, o bom momento ele vem quando você tem isso no seu plano e acha
a empresa certa para você se associar. Então, eu diria que a fusão, ela até não é tão comum, a gente vê muito menos operações de fusões do que de compra e venda de empresas, ou investimento em participações, porque ela tem que ser um casamento perfeito, vamos dizer assim. Ela tem que ser algo que realmente faça muito sentido e as duas partes tenham também um alinhamento cultural de empresa, um alinhamento muito grande. A gente vê fusões que aconteceram lá atrás, por exemplo, no setor bancário aconteceram muitas fusões nos anos 2000, a 2010, 11, 12, e tiveram diversos desafios em termos de cultura. Teve algumas operações, eu cheguei até a participar e ouvir falar, que as empresas tiveram muito menos sinergias do que elas imaginaram, porque culturalmente elas não eram compatíveis. Então, uma fusão de fato, porque se junta duas coisas mais ou menos do mesmo tamanho, é algo muito complexo, e muito mais no nível operacional do que financeiro. Então, aí eu acho que o melhor momento é quando, de fato, você tem uma noiva perfeita. Não é muito tamanho, não é muito financeira a decisão. Ela tem que ser financeira para trazer o dinheiro para a mesa e fazer sentido economicamente, mas tem muitos outros fatores qualitativos que fazem a diferença. Para a parte da aquisição, aí você pode ter do seu plano de negócios um plano de crescimento acelerado, que pode envolver crescimento inorgânico, então é compra de outras empresas para você crescer mais rápido. E para isso, você pode ter ou captar dinheiro via dívida, ou geração de caixa da própria companhia, ou trazer um sócio. Então, eu acho que na hora que a gente olha para o crescimento inorgânico, ele também traz a parte de trazer um investidor para trazer o dinheiro para fazer esse crescimento inorgânico acontecer. Então, quando a gente olha para o crescimento via aquisições, ele tem que estar no plano de negócios da empresa. Tem que ser normalmente um setor que tem oportunidades, tem alguns setores que são muito consolidados, aí realmente é muito difícil você fazer muitos M&As ou muito dominado por empresas estrangeiras, que você não tem muito opção de empresas para crescer, vamos dizer, para comprar. Ou ele pode, e se de fato você estiver num setor que tem espaço para consolidação e para crescimento inorgânico, que é o caso, por exemplo, lá atrás, quando a M. Dias Branco de Alimentos começou, ela tinha um setor muito pulverizado, o setor de alimentos, ela é uma empresa que atua no setor de massas secas e biscoitos, por exemplo, hoje ela é aberta na Bolsa, né? Quando ela começou, ela era um setor muito pulverizado, que tinham muitas empresas médias, tinha algumas grandes, mas a maioria médias, e que dava para ela comprar várias para crescer muito rápido. Ela fez cerca de 10 aquisições na época, acho que a última aquisição foi mais ou menos 2014 ou 15 com a Piraquê. E antes disso, ela tinha feito cerca de 10 aquisições e cresceu muito rápido. Hoje ela é o maior player do setor e tem o maior market share nesses dois mercados, e foi basicamente crescendo via aquisições. Ela passou à frente de todo mundo. Hoje ela tem 30% de market share, mais ou menos, dos dois mercados, 30 em cada, né? E acho que o segundo lugar tem 15. Então, de fato, ela hoje é soberana. Então, pode ser uma ótima estratégia, mas, de fato, você tem que estar num setor que possibilita. E, às vezes, para fazer frente às aquisições, os acionistas empreendem, mas também agrega conhecimento de como fazer esse crescimento. Então, e aí, quando que é a hora de trazer um sócio para crescer, né? Que aí pode não só ser para fazer aquisições, pode ser também para injetar um capital, fazer mais investimentos e crescer mais rápido. Eu acho que aí essa pergunta ela tem talvez uma resposta um pouco mais objetiva, que principalmente quando a gente olha para fazer uma venda parcial da empresa, por exemplo, um aporte de dinheiro na empresa para crescer, com investidores financeiros, que aí são fundos de private equity, investidores profissionais,
Hoje no Brasil, tirando o setor de tecnologia, que aí tem cheque para todos os bolsos, desde empresas no PowerPoint até empresas ultra consolidadas, para os setores mais tradicionais, a gente tem um setor de fundos já bem desenvolvido, mas que a empresa ela precisa estar preparada para receber esse investidor. Então, eu diria que uma empresa que tem mais ou menos entre 50 a 100 milhões de valor de mercado, acima de 70 milhões de valor de mercado, acho que é um bom parâmetro. Uma empresa que tenha as informações financeiras, ou seja, um DRE, um balanço patrimonial, um fluxo de caixa minimamente organizados e que a gente consiga fazer uma análise e que exista pelo menos um nível mínimo de governança, de gestão, de política com funcionários, um mínimo de organização. Hoje é muito difícil um investidor financeiro entrar dentro de uma empresa que ele não consegue entender o resultado da empresa, que ele não consegue saber se aquele plano de crescimento ele é execuível ou não. Então, para um investidor financeiro entrar, eu acho que o momento é muito a empresa estar preparada, e não só preparada, os sócios estarem preparados para ter um outro sócio profissional, mas também ter um nível mínimo de governança e prática contábil para poder receber esse sócio, tá? E aí, quando a gente vai para o último nicho, vamos dizer assim, dentro de aquisições, a gente pensa em venda total de empresa. Diferente do aporte com financeiros ou de um sócio que seja minoritário no capital social, quando você fala de uma venda 100%, também não tem muita regra. Você pode ter uma empresa pequena, mas que ela é estratégica para alguma outra empresa, então ela pode ser comprada. Você pode ter uma empresa que ela quer ser, que os sócios querem ser vendidos e ficar junto com outra empresa, até num formato de venda, mas com algum tipo de alguma continuidade. E quando a gente fala de venda de 100%, a gente pensa muito, diferente de crescimento, a gente pensa muito em sucessão familiar. É muito comum, principalmente no Brasil, as vendas de 100%, isso é uma coisa que a gente faz muito aqui na Rosenberg, serem sucessão familiar. Ou porque não tem sucessão familiar, ou porque os fundadores ou os acionistas querem trazer, querem profissionalizar a empresa, querem trazer as famílias normalmente estão com o capital todo concentrado em um único ativo, que é a empresa. Então, a gente faz bastante aqui, e venda total tende sempre a ter muito esse viés. E aí, nessa hora, eu acho que diferente de ter uma resposta de quando fazer, que eu diria que tem que ser no melhor momento da empresa, mas que nem sempre vamos dizer, para uma família, sempre o melhor momento não é agora, é amanhã. Para o empreendedor é sempre amanhã, porque ele chegou até ali, então ele sempre é otimista, o perfil do empreendedor é acreditar no negócio. Mas eu acho que, então, diferente de dizer quando é o melhor momento para vender, é quando não vender. Quando que você não vende a sua empresa, né? Quando você está no pior momento. Porque, com certeza, o M&A não é uma operação que resolve todos os problemas, não é uma operação rápida, não é uma operação simples. E na hora que for o seu pior momento, vai ser quando você vai capturar o menor valor possível. Então, porque é quando a empresa com o seu melhor resultado e não vai conseguir extrair o valor que os sócios imaginam. Então, eu acho que na venda total é muito menos o momento de mercado, mas muito mais entender o momento da empresa. É lógico que o momento de juros baixos ajuda, porque a gente tem no investidor um custo de capital mais baixo, é lógico que um contexto macroeconômico positivo ajuda, mas quando a empresa está no melhor momento, é a hora de começar a procurar vender,
porque com certeza você vai conseguir capturar um valor muito mais em linha do esperado pelos sócios e muito mais em linha do que a empresa vale, do que quando ela não está no seu melhor momento, do que quando ela está num ciclo baixo, num momento difícil, que está precisando de mudanças e tudo mais. Acho que é um pouco isso que eu pensei. Acho que posso abrir para perguntas, dúvidas, alguma coisa que eu falei não tenha ficado tão claro. Eu imagino que não seja uma resposta simples, né? Mas a gente vê muitas aquisições que às vezes não são tão... não agregam tanto para a empresa quanto teoricamente deveriam. Como vocês fazem essa leitura de, assim, digamos, você está olhando um jornal, está olhando notícias, como você olha, vê notícias de fusões e aquisições de empresas, como você olha e vê, não, beleza, isso daqui vai trazer uma sinergia legal, isso é uma aquisição legal, ou isso só é a empresa tentando acessar um mercado diferente do que ela faz e talvez dê errado. Você tem alguma dica nesse sentido, do que olhar, o que acompanhar, para ver se uma fusão, uma aquisição vai ter um caminho que faz sentido ou não? Olha, no geral, todas as operações, elas têm algum fundamento. Às vezes eles estão claros numa reportagem, numa notícia, às vezes não. O que eu acho que às vezes é um ponto importante para pensar na hora que a gente vai analisar é tentar entender o porquê que aquela empresa fez aquele movimento, né? Tentar, quando a gente olha, muitas vezes uma operação ou outra, por exemplo, a gente viu a operação o grupo Soma comprou a Hering, né? E a gente tinha visto que a Arezzo tinha feito uma proposta e que não foi para frente. E aí, logo depois, o grupo Soma foi lá e conseguiu fazer a aquisição. Poxa, por que foi tão diferente, né? A proposta da Arezzo foi, se não me engano, 2 bilhões e a proposta da Soma foi 5 bilhões. Não tenho os números exatos aqui, mas eu sei que foi uma diferença muito relevante. Por que para um valia tão pouco, entre aspas, né? Muito dinheiro, mas por que para um e para o outro valia tanto? E como que essa empresa vai conseguir capturar tanta sinergia, tanto crescimento para compensar essa diferença de preço? Essa é uma análise que a gente tem que olhar e tentar entender. Poxa, será que tem tanto valor a mais assim? E aí, na hora que a gente começa a pensar, falar, poxa, o Grupo Soma não tem nenhuma marca para o público mais classe média. Então, para eles, imagina, eles já têm diversos fornecedores, empresas que trabalham para eles nesse setor, nesse segmento. A Arezzo comprou a reserva recentemente, então talvez não tenha tanto. Então, essa empresa na mão do Soma, pode ser que eles consigam criar um ecossistema muito mais vantajoso e consigam ter mais margem, uma operação que gere mais sinergia, do que na mão da Arezzo. Então, assim, o que eu tento olhar sempre quando eu vejo um movimento assim, poxa, o que estava por trás da cabeça desses caras na hora de fazer isso? E aí, olhando isso, o que eu posso esperar de crescimento? Foi um investimento alto, mas será que pode ter um retorno mais alto ainda? Será que isso pode gerar valor? Então, é muito a ótica de se pôr na cabeça do comprador e tentar entender qual que foi o racional por trás. A gente vê empresas, por exemplo, como empresas grandes de tecnologia, Microsoft, Amazon, que poderiam desenvolver muita coisa dentro de casa, mas direto sai um anúncio que eles compraram uma empresinha ali pequenininha, uma outra ali pequenininha. E por que isso? Porque essa história, eu vou encurtar 6 meses em um mês, vou encurtar um ano de pesquisa e desenvolvimento em um mês. Então, eu sempre tento tentar olhar na ótica, principalmente desses grandes caras que compram, às vezes, aquisições que a gente fala, poxa, esse cara não podia ter desenvolvido isso em casa? O quanto de desenvolvedor ele tem lá, provavelmente os melhores do mundo. Mas
é a perspicácia da empresa de colocar na conta quanto tempo ela ganha e quanto isso vai valer mais dentro da base dela do que o cara lá sozinho. Então, para o cara que está lá é muito dinheiro, mas para o cara que está aqui, o que ele consegue fazer com isso no ecossistema dele é muito maior. Então, é isso que eu acho uma coisa legal de observar. Perfeito, muito obrigada. Muito obrigada, Tuane, muito obrigada, Ana. Foi uma aula fenomenal. Obrigada por terem assistido até o final, quem ficou aqui com a gente. Acompanhem as redes sociais do Elas para vocês verem os nossos próximos vídeos. Fiquem ligados no nosso conteúdo, @elas no mercado financeiro. Muito obrigada, tchau, tchau. Prazer em participar, tchau, tchau.